cliente ela vendeu o veículo. Na verdade, ela entregou o veículo para o vizinho não fez a transferência, e aí ela veio para o escritório por conta de um outro problema, e na consulta que normalmente a gente faz, né, para Sim. verificar o que está acontecendo, eu descobri que ela estava com 900 pontos. Nossa. Ele tem 10 processos de cassação instaurados desse período de suspensão. Algumas das infrações todas no mesmo dia, no mesmo ato ali da fiscalização, né? Nós vamos obter cópia integral do processo de cassação. Depois nós vamos obter cópia integral do processo da multa que gerou a cassação. E depois nós vamos olhar lá para a suspensão e obter cópia integral daquele processo. Mas foi indeferida porque a assinatura do condutor estava diferente do documento que foi apresentado. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui ao Trânsito em Pauta, o podcast que traz para você informações relevantes sobre o mundo aí do direito de trânsito, tudo aquilo que envolve direto ou indiretamente os órgãos de trânsito. E hoje a gente vai fazer um complemento da live que nós fizemos recentemente, que foi sobre a suspensão da habilitação. Hoje nós vamos falar sobre cassação da CNH. E para participar comigo aqui hoje, mais uma vez, doutor Ademir, seja bem-vindo. Tudo bom, doutor José Luiz? É um prazer estar aqui com você. Olá, meu amigo, minha amiga aí. Espero que na data de hoje nós possamos contribuir aí sobre o tema cassação da CNH, um tema também muito polêmico, que acontece muito. Muito solicitado, Todos inclusive. os dias no escritório chega pelo menos uma solicitação, né, de Sim. consulta a respeito desse caso, né? É, o Então, pessoal entrou em contato com o escritório e perguntou quando que vai ter essa live sobre cassação da CNH. Então aí, é ó, hoje. Vamos, chegou o vamos dia. aproveitar. Hoje o assunto vai ser bom. Espero poder contribuir aí. É isso aí, vamos lá. Então, só para começar o assunto aqui, lembrando que nós falamos sobre suspensão da CNH na live passada, de maneira bem singela. A suspensão acontece basicamente em dois motivos: por acúmulo de pontos ou por infração autossuspensiva, que é uma única infração, e a partir dessa suspensão a gente tem um desdobramento aí da cassação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse bate-papo. Então, só para a gente tentar aqui dar uma esclarecida, qual que é a diferença da suspensão e da cassação? O que você pode me falar sobre isso? Perfeito. A suspensão do direito de dirigir já foi explanada em outra live, como você comentou. O nome já fala, né? Suspensão, né? Então, o condutor ele fica por um período sem poder dirigir. Então, sabe aquele ditado, o Rigamonte? Um dia a conta chega? É mais ou menos isso. Ele vai cometendo uma, duas, três, quatro, chegou num período lá, opa, vai ficar de castigo um tempinho, né? Não é um boleto que chega, mas é uma É notificação. uma Vai notificação. chegar. E aí fica de castigo um tempinho ali, é um puxão de orelha um pouco mais forte, né? Então ele vai ficar sem poder dirigir por um período. A cassação já é uma penalidade mais drástica. Na verdade, é a mais drástica na via administrativa, é a penalidade mais severa que o Código de Trânsito possui. Que aí o documento dele vai ser cassado, documento de habilitação. Então não é o direito de dirigir que vai ficar suspenso por um tempo. O documento vai ser cassado, então vai ser retirado dele. É claro que não é de forma física, né? Mas vai ser bloqueado lá e ele vai ter que passar pelos exames de habilitação tudo de novo, nós chamamos de reabilitação. Então é um período maior de 2 anos que ele vai ficar sem poder conduzir o veículo e depois ele tem que voltar para a autoescola para fazer os exames novamente. As aulas não é necessário, mas os exames sim. A É, cassação, só para finalizar, ela ocorre quando no período de suspensão, o condutor ou a condutora ele for pego conduzindo o veículo. não necessariamente pego dirigindo, mas a gente vai falar sobre isso Sim, já. também. Então, vamos só retornar um pouco para ficar um pouco mais claro, né? Bom, na suspensão nós podemos ter ali acúmulo de pontos Sim, ou uma infração autossuspensiva e o condutor pode ser penalizado de 2 a 8 meses para algumas infrações autossuspensivas ou 12 meses, no nosso exemplo que nós trouxemos aqui, a caso da recusa, sim, ou de 6 a 2 meses no caso de acúmulo de pontos. perfeito. Então, o condutor foi penalizado, ele está cumprindo a penalidade de suspensão e dentro desse período ele pode ser abordado conduzindo o veículo e aí vai gerar o processo de cassação, ou o veículo, por exemplo, pode ter uma multa e ele não faz a indicação do condutor, ele não estava dirigindo, não era eu que estava dirigindo, era o Ademir, mas eu recebo a notificação daquela autuação ou não e não faço a indicação do condutor. Aí o Ademir não vai receber a pontuação, quem recebe sou eu,
o Detran ele vai entender que, por eu não ter feito a indicação, eu estava dirigindo. E aí instaura o processo de cassação. Perfeito. Resumidamente, É isso né, aí. de maneira bem resumida, seria isso. E a partir desse momento que eu cometi a infração de trânsito, não fiz a indicação de condutor, e eu sei que o Detran vai instaurar um processo de suspensão. Chegou a cartinha, chegou a conta. Chegou A a conta conta. chegou a notificação lá no meu endereço, né? Lembrando sempre que a notificação não é encaminhada para o endereço do veículo, ela é encaminhada para o endereço da habilitação, que às vezes as pessoas confundem. Mas o meu endereço está ok, porque o meu veículo, eu sempre recebo multas do meu veículo. Verdade. Que é uma outra coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade. Você pode ter, por exemplo, 10 veículos, cada veículo num endereço diferente, na praia, no sítio, na sua casa, na empresa, e a habilitação estar ainda registrada no 11º endereço. Sim. E é para lá que as notificações de um processo de suspensão e cassação é encaminhado, né? Então, uma dúvida que as pessoas têm é isso, uma das dúvidas, né? Mas nesse contexto da cassação, né? A gente já falou aqui sobre a questão da suspensão, uma pincelada, e a cassação. Dá para diminuir esse período de penalidade? Porque fala que é 2 anos, né? Como é que funciona isso? Será 2 anos? Numa defesa eu consigo diminuir? O que você me fala sobre isso? Infelizmente não dá para diminuir. E até, abrindo um parênteses aqui, como a gente sempre faz, algumas situações importantes. Para quem estiver numa situação dessa, e na verdade até um pouco antes ali, no período de suspensão, infelizmente existem os bons e os maus profissionais. Os maus profissionais, muitas vezes, eles te cobram para fazer uma defesa, um recurso, mas na verdade eles fazem a renúncia da defesa. Lá na suspensão ainda, né? Isso, na suspensão. Então ele chega lá com uma cartinha no escritório, e o escritório fala assim: não, fica tranquilo que não vai dar nada. Vou resolver para você. Vou resolver, pode ficar tranquilo, vou fazer um protocolo aqui para você. Só tem uma coisa: não pode cometer nenhuma infração nos próximos meses aí. Essa é a senha que a habilitação vai ser suspensa. É isso aí. Então, na verdade, ele vende um recurso, uma defesa, mas na verdade ele renuncia o direito de defender, coloca o condutor para cumprir sem ele saber e deixa ele dirigindo sob pena de cometer outras ilegalidades, né? Então, uma infração de conduzir com o veículo no período da suspensão, a questão do seguro, que nós já comentamos que o seguro não indeniza nesse período, dentre tantas outras questões aí que podem acarretar criminais, né? Desdobramento criminal, isso mesmo. Então, fazendo esse parênteses, já esqueci a pergunta. Olha o parênteses, os parênteses foi longe. Foi longe. Dá para diminuir os 2 anos? Não dá para diminuir, porque o que acontece é uma penalidade taxativa. Então, o Código de Trânsito ele traz no artigo 263 a questão da penalidade de cassação e ela é taxativa 2 anos. Essa é uma outra questão que muitos profissionais ainda tentam se utilizar como argumento para vender o seu serviço para o cliente, falando: não, você é motorista profissional, vou colocar que você não pode ficar esses 2 anos sem dirigir e tentar reduzir essa penalidade. Isso, infelizmente, não é possível, né? Não há uma previsão legal para isso. Então, diferente da suspensão, que para algumas situações nós temos ali um lapso temporal de aplicação de penalidade, igualmente no caso da recusa do bafômetro, que é taxativa de 12 meses, a cassação ela é de 2 anos e não tem como diminuir esse período, né? A gente tem a autoridade de trânsito, mesmo que ela queira fazer isso, ela não consegue, porque a penalidade é de 2 anos. É taxativo. Então, para ter a suspensão, nós temos aquela condição que o condutor é abordado dirigindo. E até uma coisa importante para a gente comentar aqui seria: e se eu, por exemplo, fui abordado dirigindo e eu consegui cancelar o auto de infração? Eu fiz o recurso do auto de infração e cancelei o auto de infração. Eu estou livre da cassação? Excelente pergunta. No passado, até acontecia esse tipo de coisa, podemos dizer, porque não era uma prática tão constante, os estudos não eram tão avançados nessa questão. Mas o fato é que, pela lei e hoje, pelo entendimento já pacificado, se a pessoa conseguir cancelar o auto de infração, mas restar comprovado que ela estava conduzindo o veículo, ela vai ser cassada. Inclusive, pelo simples fato dela ter sido abordada dirigindo, já se tem ali a condição de que a comprovação de que ela estava dirigindo. Inclusive, em alguns casos, já como conselheiro lá no CETRAN, eu vi justamente isso.
o recorrente ele confessava que estava conduzindo o veículo. E aí, nessa confissão, mesmo cancelando o auto de infração, a cassação era mantida por conta de que ele estava realmente conduzindo o veículo, e aí, independente do cancelamento, a penalidade de cassação era mantida. E, salvo engano, tem até um enunciado agora falando sobre isso, que o auto tem alguma coisa ou não. Não me recordo. Eu acho que sobre isso, eu acho que não tem, mas ah, Mas está pacificado no mas o CETRAN já. raciocínio é simples, porque mesmo cancelando o auto de infração, ficou comprovado que a pessoa estava dirigindo, né? Então, nessa questão de abordagem. Sim. E aí o cancelamento não vai elidir ali a penalidade, a instauração do processo. A cassação, enfim, é uma outra situação que vai ser Esse enunciado no já final. existiu sim, viu? Se ele não está agora, porque talvez já, mas ele já existiu. Eu lembro alguma coisa lá no passado, quando começou os enunciados, de que. Ah, e também na 723 tem uma menção sobre essa questão, na verdade é o inverso, né? Que as infrações de estacionamento, quando não houve abordagem, não ensejam Não a seja penalidade de cassação. cassação, né? E aí Aí tem. sim tem enunciado, É né? Tem isso aí. enunciado no CETRAN Então nesse acho que é sentido. isso aí. Então, mas tem alguma coisa disso aí no sentido inverso, né? Então, Mas é uma discussão. o Mas a fato. partir do momento que ficou constatada a condução do veículo, sem E chance. aqui para nós, principalmente do estado de São Paulo, abordou o veículo, constatou que estava dirigindo, que estava com a habilitação cassada, vai gerar ali uma autuação por dirigir com a habilitação cassada, e vamos supor que gere uma outra autuação, por exemplo, de não uso de cinto de segurança. Será instaurado um único processo de cassação ou dois processos de cassação? O que você me disse? 2 processos. Cada infração que é registrada gera-se um processo de cassação. Eu tenho um recente de um cliente que ele tem 10 processos de cassação instaurados desse período de suspensão. Algumas das infrações todas no mesmo dia, no mesmo ato ali da fiscalização, né? Então, são mais de um processo. As 10 infrações na mesma abordagem? Não, aí foram, Duas vamos dizer, algo, situações. duas infrações, um de veículo em movimento, né? E teve uma abordagem que gerou 3 ou 4 infrações ali, enfim, e aí foi gerando. Mas eu já vi esse caso e teve outros de que na abordagem cada um gera uma infração, um processo. Mas na prática, o que acontece mais assim desses números de processos elevados são as infrações com o veículo em movimento, né? Então tomou uma de radar, tomou uma de rodízio, avanço de sinal, enfim. Todas essas que, Sem abordagem? sem abordagem, cada uma delas vai gerar. Tem até uma discussão. Desde que não faça indicação do condutor. Isso, Lembrando bem. perfeito. Desde que não faça Se fez a indicação. indicação, a pontuação vai para outra pessoa, Perfeito, tranquilo. aí tranquilo. Mas naqueles casos em que não é feita a indicação, ele vai ter ali quantos processos de cassação forem para quantas infrações tiverem ocorrido. Perfeito. E até tem uma discussão para os estudiosos da área, né? Porque existe uma infração de dirigir com a CNH no período de suspensão. Tá lá no artigo 162 lá. E aí o que acontece? No ponto de vista de alguns estudiosos, na verdade, seria um processo só, até por economia processual, por princípio da eficiência, né? Porque os processos instaurados, independente de ser 1, 2, 5, 10, a penalidade vai ser uma só, 2 anos sem dirigir, né? Então não precisa de tudo isso. Então o correto, e salvo engano até no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, um dos dois estados, é o que acontece. A pessoa cometeu as infrações no período de suspensão, o Detran ele vai instaurar um único processo com base no artigo 162, né? Aquela infração específica. Aqui em São Paulo já não. A infração do 162, que é dirigir com a CNH suspensa, só vai acontecer quando ele é abordado. Se ele não é abordado, o que vai ensejar a instauração são as infrações da conduta mesmo, né? No trânsito, na circulação. Entendi. São entendimentos diversos, né? Sim. Que, né, o Detran do Rio Grande do Sul ele entende de um jeito, aqui em São Paulo entende de outro. Eu lembro de um caso que a cliente, ela vendeu o veículo. Na verdade, ela entregou o veículo para o vizinho não fez a transferência, e aí ela veio para o escritório por conta de um outro problema, e na consulta que normalmente a gente faz, né, para Sim. verificar o que está acontecendo, eu descobri que ela estava com 900 pontos. Nossa. E aí Essa aí bateu o recorde, hein? e aí eu perguntei para ela, como é que você está aí na habilitação, né, sua habilitação? Ela falou, não, doutor, só tem uma multa de estacionamento de Campinas, no meu carro, tal. Eu falei, qual que é a placa do seu carro? A placa do meu carro é tal.
Ele falou, legal. E o carro X? Que carro que é esse? Eu falei, esse carro eu já vendi, ele faz uns 3 anos. Aí eu virei a tela do computador para ela, 900 pontos, quase desmaiou. Infartou lá. Só que qual o problema? Ela tinha vendido o veículo, esse veículo foi passado para o João, para Maria, e foi embora o carro, né? E já estava ali no terceiro ou quarto proprietário, depois da primeira pessoa que ela vendeu. E essa pessoa cometia muitas infrações de trânsito. Então, às vezes, tinha dia lá que recebia 2, 3 infrações. Foram acumulando mais pontos. Chegou no momento que instaurou o processo e acabou suspendendo a habilitação dela por 3 meses na época da legislação antiga. Dentro desses 3 meses, o veículo cometeu 34 infrações de trânsito, que geraram 34 processos de cassação. E aí, como é que a gente resolveu essa pendência? Né? A gente conseguiu fazer a transferência do veículo, comprovar, na verdade, que o veículo tinha sido vendido, aí foi por meio de uma ação judicial, e nós aproveitamos essa ação judicial para esclarecer nos processos de cassação que não era ela que estava dirigindo. A gente conseguiu derrubar os 34 processos na via administrativa, sem necessidade do judicial. Que beleza. E eu me recordo que quando nós entregávamos as defesas no Detran, que tinha um setor específico lá para advogados e despachantes. Lá na Armênia ainda? Na Armênia. E eu lembro que o funcionário que nos atendia, muito bacana lá o menino, e ele recebia as defesas, ele sempre falava boa sorte, eu lembro até hoje disso. E nesse dia ele parou, ele ficou olhando a tela do computador, porque já tinha algumas deferidas. E ele olhou para mim e falou assim, doutor, eu ia te desejar boa sorte, mas nem você precisa. não precisa. Eu comecei a rir, eu falei, por quê? Porque eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5... Aí ele falou, olha, tem mais de 10 processos que você já conseguiu ganhar na defesa prévia, o que não é comum. É difícil, na não defesa prévia não é fácil não. Ele falou, é que eu tenho aqui uma estratégia infalível, eu falei para ele, né? Aí ele ficou meio assim e falou, depois você lê a defesa aí, depois a gente conversa. Aí ele leu a defesa e no retorno, depois no outro dia, a gente conversou a respeito. Sim. Mas nós aproveitamos essa questão judicial para trabalhar o processo administrativo, uma estratégia, obviamente, adotada, mas 34 processos de cassação. Então ela me ligava, tipo, 3, 4 vezes por semana, doutor, chegou mais 3, chegou mais 4, chegou mais 5, até que limitou aos 34 e nós começamos a atuar nesse caso. Então, para cada infração foi gerado um processo de cassação, diferente, como você falou aí, de outros estados que adotam um outro critério, que vai ter o mesmo resultado. Sim. Até por economia processual. Imagina você apresentar 34 recursos, 34 vezes, entre aspas, que eu vou entregar ali uma defesa, que vai ter um funcionário me atendendo, naquela época, né? Hoje mudou aí o mecanismo de entrega, mas 34 defesas que precisavam ser avaliadas, entra no sistema, dá o deferimento ou não, né? Mas é uma situação realmente, partindo para essa premissa aí da economia processual, não faz muito sentido, mas Sim. É o critério que o Detran de São Paulo adota. Utiliza, né? Por enquanto é esse ainda, pode ser que ele mude no futuro, mas está levando essa questão. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Vamos lá, cometi uma infração de trânsito. Minha habilitação já está cassada? É automático? Já perdi? Posso rasgar a habilitação? Como é que funciona? É outra dúvida muito constante, né, com o condutor, a condutora. Não, a resposta é não. Ele foi abordado ali no período de suspensão, ele vai ser autuado, seja somente por estar violando o período de suspensão, seja por qualquer outra infração que também eventualmente tenha cometido. Essa infração vai dar ensejo à instauração de um processo. E aí começa toda aquela regra. A autoridade de trânsito, no caso o Detran, vai instaurar um processo de cassação, vai notificar o condutor, e aí é interessante frisar mais uma vez que o endereço do veículo está atrelado ao sistema Renavan, e a CNH está atrelado ao sistema Renache. Então, muitas vezes ele mantém o endereço do veículo atualizado, mas a CNH, como é de 5 em 5, era, né? Agora 10 em 10, enfim, ele acaba talvez deixando desatualizado. E é um grande problema, porque se ele não receber a notificação, não vai se defender e vai perceber só quando está bloqueado. Mas respondendo à pergunta, então tem a instauração de um processo onde ele vai ter que passar pelas 3 fases processuais, né? A defesa prévia, o recurso em primeira instância a Jari e o recurso em segunda instância ao CETRAN, para depois efetuarem o bloqueio para ele começar a cumprir a penalidade. Penalidade de 2 anos. Isso aí. Então, só voltando um pouquinho, tive uma autuação, uma infração de trânsito, com abordagem ou não. Nessa multa eu vou ter direito a 3 defesas. Sim. Correto? E finalizando essas 3 defesas, se forem deferidos os processos, Perfeito. os recursos, será instaurado o processo de cassação por ter violado ali
a suspensão ou por uma abordagem ou no caso uma infração, uma multa que meu veículo teve, eu acabei não indicando o condutor. O Ademir estava dirigindo meu carro, mas ou não recebi a notificação, que às vezes é um problema que nós temos aqui, Sim. por endereço, às vezes, Desatualizado. E importante dizer que as notificações encaminhadas para endereços desatualizados Considera-se são realizada. válidas para todos os fins, né? E aí, essa notificação, caso ela chegue, obviamente, eu tenho direito às defesas. Quando instaurar o processo de cassação, tenho direito às 3 defesas também. E importante frisar que, enquanto isso, o processo estiver tramitando, vida normal na habilitação. Vida normal. CNH, desde que resolveu o problema da suspensão, fez a reciclagem, está tudo ok, a habilitação está válida e eu vou dirigindo, posso renovar, posso ter outras multas, posso ser abordado. Tranquilamente. Posso... Inclusive, se te pararem, tem algum problema na CNH? Não tem. Não tem nenhum. Porque não tem realmente nenhuma penalidade, nenhum bloqueio. E é interessante até a gente fazer a menção de uma situação, o Rigamonte. O condutor, a gente gosta de trabalhar com transparência. Eu sei que eu trabalho assim e eu sei que você também trabalha assim. Então, eu não prometo algo que eu não possa cumprir. Mas, independente de eu não prometer algo que eu não possa cumprir, eu não estou deixando de ajudar a pessoa. Vamos num caso prático. Eu nunca vou falar assim, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu não trago essa sensação de segurança quando ela não existe. Mas eu trabalho com 3 pilares, sempre lutando até o final para cancelar o processo, cancelar a autuação, seja o que for que nós estivermos defendendo. Então esse é o primeiro e o principal pilar. Mas eu trabalho tentando amenizar a situação do condutor quando é possível. No a caso cassação, não, aí seria no caso de uma suspensão. Não dá, mas a gente tenta protelar o máximo também, porque a pressa não é do cidadão, não é do condutor, é do Detran. A pressa em penalizar é do Detran. Então, em que pese, vamos dizer assim, numa infração em que o condutor foi abordado, realmente, não há possibilidade de se esquivar, cancelando um auto de infração, para que não se gere lá a cassação, o fato da gente recorrer é defender o indefensável, eu costumo dizer, né? Não sei nem se existe essa palavra no vocabulário, mas é mais ou menos isso. E aí o que acontece? O efeito suspensivo. Porque na prática, enquanto você está defendendo a autuação, desde que a pontuação não seja inserida lá no prontuário do condutor, o processo de cassação vai ficar estacionado também, né? E aí ele ganha tempo. E às vezes pode parecer bobeira, mas para um motorista profissional, e aqui um tema interessante também, motorista profissional. Se você estiver respondendo e for penalizado com uma suspensão de direito de dirigir ou uma cassação, o que acontece, Rigamonte? Eu vou te entrevistar agora. Dá para Uma justa causa pela CLT. Justamente, Porque mexe no ganha-pão do rapaz. Justamente. E é até uma questão para cassação também, porque você tocou num tema bem delicado. Sim. Porque é uma coisa que eu sempre falo para o cliente, que você fala em pilares, eu falo em objetivos. O escritório, quando o cliente vem para o escritório, nós sempre ponderamos a mesma coisa para ele. Eu vou trabalhar o seu processo para o objetivo principal, que é eliminar a penalidade. Esse é o melhor cenário que nós temos. Mas nós temos que considerar que a penalidade pode ser aplicada. A gente não dá para vencer sempre, não dá para perder sempre, você sabe muito bem disso. Sim. Então a gente trabalha a segunda opção, o segundo objetivo, que é trabalhar o processo para que a penalidade seja o mínimo possível. Em que condição? Lá na suspensão. Sim. De novo, naquelas condições que é possível. Na recusa, por exemplo, já não tem jeito. Já não tem esse objetivo, não tem como isso. E o terceiro objetivo é fazer com que a penalidade, caso ela seja aplicada, demore o máximo possível. Tenha menos reflexos lá fora também. E aí o cliente, a primeira coisa que ele fala, doutor, mas você consegue enrolar esse processo quanto? Quanto tempo? Que é o que eles falam. É verdade. E eu falo, olha, esse processo ele vai demorar, eu vou te dar um patamar aqui básico. Uma estimativa, né? Nós não podemos garantir isso, mas entre 8, 10, 12 meses, de repente até 1 ano e meio. Eu tenho casos, você deve ter também, Sim. de 2023, 2022, que a gente está na fase da multa ainda, nem Sim. chegou no processo de cassação. Então, o que acontece com isso? O cliente ele fica ciente da situação, sem prometer resultado, e aí ele fala, mas não precisa de um liminar, não precisa de liminar, não precisa de processo judicial para isso, porque ele já conversou com alguém que já prometeu uma liminar para ele, e aí, em que condição? Continua dirigindo? Continua. Posso? Pode. Mas eu posso? Pode.
Posso renovar? Pode. E se eu for abordado, sem Fica problema. até surpreso, né? Fica surpreso, mas eu não preciso de nenhum documento para mostrar pro policial, só habilitação. Você vai apresentar a habilitação. E aí deixa o cenário para ele. Fala, olha, no pior dos cenários, daqui um ano e meio, a sua habilitação vai ser bloqueada. Então, pensa no pior cenário que vier, se a gente conseguir resolver o problema, maravilhoso. Mas se não conseguir, pensa no pior cenário, daqui um ano e meio, Vai se programando para isso. você tem que entregar a habilitação. Então, se programa. E às vezes o condutor, vários casos aconteceram isso, que o cliente ele liga para a gente e pergunta, doutor, como é que está meu caso? Falou, tá na última instância, CETRAN, a gente está aguardando o julgamento. Doutor, é o seguinte, se sair o julgamento de maneira procedente, maravilhoso, mas se for improcedente, estou tranquilo, eu estou no momento agora que eu consigo cumprir a penalidade. Sim. Saí do meu emprego que eu tinha, que usava o veículo, e estou trabalhando agora interno na empresa, consegui me readequar, se tiver que entregar, estou tranquilo. Então, nem sempre a vitória é o objetivo principal. Às vezes, essa questão que você conseguiu esclarecer muito bem, que seria protelar a aplicação da penalidade, para determinados clientes é ótimo. Sim. Porque ele consegue se organizar. Já se organizou, justamente. Se organiza e chega nesse ponto de ligar para o escritório e falar, olha, se tiver que cumprir, tá tranquilo. E aí a importância da transparência, de você explicar que vai lutar até o final para tentar cancelar, mas que eventualmente vai acontecer e ele vai se programar. Diferente de outras pessoas que falam, fica tranquilo, aí do nada aparece lá a penalidade para ele cumprir, e aí pega ele de surpresa e influencia na vida dele totalmente, né? Então perde às vezes o emprego, influencia na vida financeira dele, familiar lá, nas contas que tem que pagar, e vai virando uma bola de neve, né? Então acho que é importante a gente sempre deixar claro isso aí, e deu para alertar o condutor e a condutora aí. Eu perco cliente e você Também. perde cliente porque nós não falamos que garantimos resultado. Quantas e quantas vezes, Rigamonte, que eu na minha entrevista eu já falo, olha, prefiro perder. Eu já aviso, prefiro que você não feche comigo do que falar para você que causa ganha, que é garantido, que tem certeza no êxito. Inclusive, eu tenho uma frase, né? A gente tem que tentar falar com uma linguagem mais simples, sem muito juridiquês, né, para o condutor. E aí eu falo, olha, de 0 a 10, eu nunca dou 10 para ninguém. Nunca dou 10. Mesmo que eu enxergue que o 10 é possível. É possível. Mesmo nessa condição. E aí, eu tenho situações no escritório que, graças a Deus, até agora eu não perdi nenhum caso de alguns temas, algumas teses. Não perdi, porque já está pacificado no Tribunal de Justiça, etc. Mas ainda assim que eu tenho conseguido, eu falo, olha, não é garantido, porque hoje mesmo, antes aqui nos bastidores, a gente estava conversando, o Poder Judiciário pode mudar a qualquer momento o seu entendimento, né? Sim. Desde que não haja súmula que ele seja obrigado a seguir, ele pode mudar o entendimento Até dele. nós mudamos o entendimento. Sim. A gente chegava, tinha um raciocínio, E hoje pensando, mudou. estudando melhor o assunto, entendo que eu estava errado. Então, Normal nunca dá isso. para dar 100% de certeza, né? Mas eu já na fala eu trago essa condição. Prefiro perder o cliente nesse momento, mas eu sei que com a transparência que eu agi, numa segunda oportunidade ele voltará ou ele indicará outros amigos, conhecidos dele, né? Você sabe que, abrindo um parênteses, né, trazendo aqui eu lembro de uma oportunidade que um cliente entrou em contato comigo, que ele já estava cumprindo a penalidade de cassação e já tinha cumprido 1 ano e meio. 6 meses para ele terminar de cumprir. Falei, doutor, eu quero entrar com uma ação judicial para cancelar esse processo. Falei, conta para mim o que foi que aconteceu, só superficial. Aí ele contou a história dele lá superficial. Eu falei, olha, uma ação judicial, pensa comigo agora, porque eu gosto de colocar o cliente para pensar comigo, para ele raciocinar junto ali. Uma ação judicial só vai fazer sentido para você se nós conseguirmos uma liminar. Falta 6 meses. E se nós não conseguirmos a liminar, o que vai acontecer? Pode ser que o processo ele demore mais de 6 meses para ser concluído, para ter um julgamento. Pode ser que perder antes a eficácia, né? perde o objetivo, perde o objeto. Então, sendo sincero para você, sem avaliar o caso, não vi detalhes, pode ser que eu encontre alguma coisa ali primordial que vai conduzir para uma liminar, mas vamos contabilizar, vamos contar com o caso que a liminar não será concedida. O processo judicial não faz sentido para você. Aí ele falou, doutor, deixa eu falar um negócio para você. Você é o 3º ou 4º advogado que eu estou ligando. Todos os outros anteriores, você já sabe, né? Eu falei, não, já sei. Você foi o único que me colocou para pensar e realmente não faz sentido.
Porque se a liminar não for concedida, e você. Aí eu coloquei para ele as condições de que a liminar ela é concedida, e eu coloquei para ele entendeu muito bem. Se ela não for concedida, no meu caso, eu vejo que não há campo para a concessão de uma liminar, Perde o efeito. pelo que você está me falando, não vai fazer sentido. Ok, ok, termina, faz a reabilitação, vida que segue. Numa semana. Na outra semana, 2 pessoas me ligaram. Falou, tudo bem, tudo. Falou, olha, quem me passou seu contato foi, nome fictício, o João, que você falou com ele a semana passada. Eu falei, João, porque a gente conversa com muita gente, fica Sim. difícil lembrar. Lembrar de É um todos. caso de cassação que faltava 6 meses para ele cumprir. Ah, lembrei. Falei, então, meu caso é esse, o cliente fechou, porque tinha campo para a gente atuar. Sim. Na sequência, ele encaminhou mais um. Se não me engano, acho que ele encaminhou uns 5, 6 clientes, porque ele percebeu a transparência que você comentou recentemente aí, a transparência de passar para ele que não ter essa fobia, esse desespero de fechar contrato, né? Aquele desespero. A gente não tem isso, você não tem, eu não tenho. Sim. A gente está fechando contrato todo dia, não fica naquele desespero de, nossa, é mais um cliente, eu preciso fechar. Não, vamos estudar o caso, vamos entender o que Não está tem acontecendo. meta para bater, né? Não tem meta, né? A gente trabalha com tranquilidade e tentando encontrar realmente o melhor cenário. Né? Sim. E não necessariamente para todo caso tem solução. Tem caso que não tem o que fazer. É verdade. Chega num estágio muito evoluído já. Eu sempre falo isso. Olha, você chegou para mim num estágio muito evoluído. Não tem o que ser feito agora. Não dá para fazer. Cumprir. Termina de cumprir. Me deixa triste o coração, mas não era isso que você queria ouvir. Aí a pessoa fala, não, doutor, a sinceridade sua é primordial. Adorei isso, né? Então é interessante essa parte aí. Bom, mas vamos lá, vamos voltar para a cassação, que a gente vai fugindo aqui um pouquinho. Pode. Cometeu a infração, vai ter direito ali às 3 defesas. Sim. Defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, como todos conhecem, e depois recurso em segunda instância ou recurso CETRAN, que é o mais comum aí. Quanto tempo mais ou menos esses 3 recursos? A gente já comentou um pouquinho. Olha, eu sempre... É temeroso dar um prazo, né? A gente dá uma estimativa. A estimativa que eu tenho dado atualmente é em torno de 8 a 12 meses. E se passar disso, tá tudo bem, né? Então eu trabalho com um mínimo aí. Então, pensando na análise de uma defesa prévia, depois o prazo. E aí nós profissionais, a gente já tem as estratégias também de utilizar do prazo limite para interposição da defesa ou recurso. Então, vamos falar aí, 30 dias para julgamento, mais 30 dias para vir, que vem na notificação no mínimo aí para a apresentação do próximo recurso e assim por diante. Eu estimo de 8 a 12 meses. É claro que essa situação ela pode mudar a qualquer momento, até porque atualmente estamos falando, vou falar de São Paulo, tá? Sim. Cada estado tem a sua peculiaridade, mas São Paulo ele está digitalizando tudo, então o processo digital, o protocolo tem sido, vamos falar assim, entre aspas, né? Forçado a ser feito de forma digital, ainda que a legislação ainda traga a possibilidade do envio pelos correios, né? Então, essa digitalização acelera um pouco o processo. Outro fator é a quantidade de julgador, de membros julgadores, seja na Jari, seja no CETRAN. Então, no CETRAN, recentemente houve uma alteração e o quadro lá o número de conselheiros quase que dobrou. Então, essas condições serão levadas em consideração por eles também, justamente para tentar antecipar. Maior quantidade de pessoas. Houve a época que era, assim, até, vamos dizer assim, para quem atua na defesa do condutor, era maravilhoso. Analisando os princípios da administração pública é um terror, né? Mas era fácil de conseguir uma prescrição recorrendo do processo até a última instância. Teve uma época que virou uma bola de neve. Eles só estavam julgando processos fora do prazo. Fora do prazo prescrito. Então prescrevia, aqueles primeiro que chegou, prescrevia, e aí vai indo. Até que tiveram um bom senso de... Isso estou falando na minha época lá como conselheiro, tá? Eles deram uma pausa e falaram, esses aqui já estão prescritos, segura aí, vamos julgar os mais recentes para que não prescreva, para tentar eliminar essa bola de neve. E aí foi feito um mutirão realmente para colocar a casa em ordem. Isso foi feito, mas com o tempo vai acumulando de novo. Então, basicamente é isso. Eu estimo 8 a 12 meses, ponderando que isso pode mudar, né? 8 a 12 meses no mínimo, isso pode até durar mais. Porque nós temos dois processos. Tem o processo da multa
Isso, cada processo. E depois o processo de cassação. Cada processo, é isso Se aí. nós pegarmos aí A infração. o prazo no máximo, que seria que nós estamos colocando aqui de 12 meses, é praticamente 2 anos. Para só depois a habilitação ser cassada. Isso Até mesmo. lá, Dirige normal, vida normal com normal. habilitação. Vai poder dirigir, vai poder fazer tudo tranquilamente. Precisa de uma liminar para isso? Não precisa. Só Só fazer os seus trâmites, recorrer. E a gente tem os meios também, né? Nós temos os meios de protelar isso também, né? Então, eu trabalho muito já avisando, ó, aqui a chance de ganhar não é muita. Vamos tentar cancelar? Vamos tentar. Durante o processo, eu brinco, né? Cavar uma falta. Durante o processo, a gente procura alguma irregularidade, algum vício no processo para tentar cancelar. Seja por uma decisão que não está motivada, não está fundamentada da forma correta, enfim, alguma tramitação lá no processo que gera uma nulidade. Mas também protelar. Existe até, não é o caso aqui da cassação, mas, por exemplo, empresas de transporte. O proprietário, ele está preocupado do veículo dele estar na pista rodando. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que pagar aquela multa, licenciar, mas a gente recorre já visando o efeito suspensivo. E é a mesma coisa da infração e no caso do processo de cassação, visando o efeito suspensivo aí e buscando, de certa forma, até uma prescrição. Ainda existem casos de alguns estados que a prescrição acontece fácil, viu? Então, São Paulo está mais difícil, mas a gente pega alguns casos de outros estados aí, e os colegas de outros estados, eu dou aula para os advogados aí que atuam no Brasil, então tenho muito contato. Rio de Janeiro, por exemplo, é uma situação que o recurso em segunda instância no CETRAN, ele tem alcançado a prescrição intercorrente. Minas Gerais, salvo engano, também acontece de vez em quando, então é trabalhar de acordo com as regiões. é estratégia, né? São A estratégias. estratégia correta, que nem você ponderou muito bem. Aqui em São Paulo, a prescrição, tanto a intercorrente, que, para quem não sabe, né, a intercorrente é o processo ficar parado por mais de 3 anos, Isso. como a prescrição quinquenal aí, que são 5 anos. Hoje, aqui em São Paulo, eu praticamente faz tempo que eu não vejo. É Faz um só tempinho também. um caso ou outro, né? Porque, como eu comentei com você, eu tenho casos que você também já comentou que tem, né? De 2023, eu tenho casos de 2022 que estão aguardando julgamento ainda. Isso aí é o foge da regra. Talvez ele. Porque, como a gente estrutura a defesa de forma que tenta conduzir o processo para o deferimento, nós também precisamos de documentos adicionais, a gente pede diligência, a gente faz algumas estratégias ali dentro do processo para que o sucesso seja mais viável ou, se demore muito, mais para poder fazer o julgamento. E demore mais para encerrar o processo. E às vezes acaba acontecendo isso, mas esses são processos que fogem da regra. Né? Eu sempre falo isso, não, isso aí é processo que não é a regra, mais ou menos 12 meses ali. Sim. Então, se nós considerarmos 12 meses mais os 12 meses do processo de cassação, multa mais o processo, são aí uns praticamente 2 anos que o condutor pode continuar dirigindo normalmente, sem qualquer problema, renovar a habilitação e por aí vai. Bom, na questão da cassação, vamos pensar agora no cenário que a penalidade foi aplicada. Então, passou-se ali os prazos do CETRAN, né, os recursos, houve o bloqueio da habilitação. Hoje, São Paulo não é mais necessário entregar habilitação, o bloqueio é eletrônico, a pessoa permanece com a habilitação. Mas e aí, a partir do bloqueio, ela pode dirigir? O que acontece a partir de então? Aí não mais. Esgotou os meios de defesa, ou a pessoa não apresentou o recurso, ou no meio do caminho ela renunciou ao seu direito de defesa, foi inserido o bloqueio no RENASH, que é o Registro Nacional de Condutor Habilitado ou de carteira de habilitação, a penalidade começa a correr. Né? Então tem a data de início e término. Nesse período, em que pese ela ter o documento na mão, lá em sistema vai constar o bloqueio, ela não pode conduzir o veículo sob pena de cometer a infração prevista em um dos incisos do artigo 162 e talvez até violar aí umas questões de crime, e aí entra nas regrinhas que a gente já comentou, seguro que não vai pagar, etc. Né? Mas, em suma, não pode dirigir. Porque a gente tem algumas consequências, principalmente, eu sempre falo isso, né? Se envolver num acidente de trânsito. Sim. Ninguém quer participar de um acidente de trânsito, mas é possível. E a famosa lei de Murphy, né? Quando não é para acontecer,
Você nunca é abordado aí. Quando você tá com medo de ser abordado, é que você. Parece que é aí que acende uma É, luz é o ali. imã. É, E o policial, opa, 10 é carros, esse deixa eu pegar, aqui. pensar aquele lá no meio, lá, é aquele que tá com problema. É mais ou menos isso. Então acontece. E muitas pessoas até lá no passado elas faziam, quando entregava, né? Faziam uma declaração de perda e extravio. Alguns realmente perdiam seu documento, mas alguns era a estratégia de conduzir, de mostrar o papelzinho ali e falar que tá tudo certo, né? Mas consultando em sistema, o bloqueio vai aparecer e ele vai sofrer os rigores da lei aí da mesma forma. É, uma coisa que é importante as pessoas saberem é isso, porque qualquer policial do Brasil que fiscalizar aquele veículo e consultar a habilitação, vai verificar que a habilitação está cumprindo ali a penalidade de cassação. E hoje tá fácil, né? Vamos falar assim, na nossa época, na minha época era consulta no rádio. Tinha que ter toda uma. Hoje não, ele tem um tablet ali, ele tem um sistema lá na viatura que ele consulta, aparece tudo ali, facinho. Então a chance, a probabilidade disso acontecer é muito grande, né? De identificar que a habilitação está cassada. Isso, Muito isso fácil. é. E aí, identificou que a habilitação está cassada. O que o policial vai fazer? Qual que seria ali as opções dele? Opções não, né? Que ele vai ter, qual que seriam as obrigações do policial que abordou o veículo e considerou e constatou que o condutor está com a habilitação cassada, dirigindo. Ele vai lavrar o auto de infração e vai reter o veículo até que se apresente um condutor habilitado, porque essa pessoa não está em condições legais para conduzir o veículo, né? Então ele vai fazer a retenção do veículo, que é uma medida administrativa, até que o veículo seja um novo condutor seja apresentado para retirar o veículo do local. Caso não haja a possibilidade de vir um outro condutor, eles vão remover o veículo para o pátio e até fazendo uma menção, a penalidade, a gente usa muito o termo apreensão do veículo, né? Eu mesmo uso direto. O veículo foi apreendido, mas a apreensão é uma penalidade que não existe mais, ela foi revogada no Código de Trânsito, então só existe a medida administrativa de remoção. Então, no caso de não sanar a irregularidade no local, ou seja, apresentar um condutor habilitado, o veículo vai ser removido Para o pátio. ao pátio, para depois alguém for lá retirar. Vamos lá. A questão voltando ainda para a cassação, né? Você fez um comentário básico aí sobre a questão do emprego. Estou com a habilitação cassada. E agora? Como é que eu converso lá com o meu patrão? O que meu patrão vai achar disso? Será que ele pode me demitir em decorrência dessa cassação? O que você me fala, comentário a respeito disso? Quando o motorista profissional, no momento já de uma entrevista, né, de uma contratação, geralmente a empresa já pede lá uma cópia da certidão do prontuário. É um documento que é emitido pelo próprio site do Detran de São Paulo e vai vir as informações e vai constar se tem alguma restrição. Ali é uma primeira análise que se faz aí e o motorista nem vai ser contratado se tiver algum bloqueio, por exemplo. No meio do caminho, a empresa ela pede de vez em quando esses documentos. Acho que a melhor forma enquanto o cidadão, o condutor, ele está com o direito de dirigir dele ativo, nós mesmo comentamos aqui, né? Até para um policial militar parou. Tem algum bloqueio? Tem alguma restrição? Não tem. Então ele vai poder dirigir normal. Agora, a partir do momento que ele ocorrer o bloqueio na CNH dele, a melhor forma é ele informar realmente ao empregador para que não haja aí uma má fé, vamos dizer assim, e que ele não seja responsabilizado por isso. E muitas vezes a empresa tenta deslocar ele, se possível, realocar em outras funções. Né? Não sei se esse o direcionamento da pergunta, sim, mas sim. acredito que seja isso, né? Então, agir com boa fé, sempre informar o seu empregador a partir do momento que o bloqueio ocorreu, né? Aí falou que dá um motivo de justa causa. O nosso, a Maria aqui que está do lado, quer saber, né? Isso aí poderia dar uma... Pode dar justa dúvida. Causa. Boa pergunta. Você vê que até os nossos auxiliares aqui têm dúvida. Produção. Da justa causa. A CLT houve uma alteração no passado e ela incluiu como um dos motivos de justa causa essa questão relacionada ao motorista profissional. Então, quando ele tem o bloqueio, se ele, inclusive, agir de má fé conduzindo o veículo, é pior ainda, né? E vem
a questão da justa causa mesmo. E aí a empresa que, quando é um bom funcionário, a empresa tenta realocar ele num serviço administrativo, alguma coisa do tipo. Mas em seja na justa causa. E aí a importância da gente lidar com isso. Quando o cliente chega lá no escritório, que ele é um motorista profissional, eu já alerto ele de tudo. Ao invés de eu trazer tranquilidade, fica tranquilo, Luiz, não vai dar nada, fica tranquilo. Não, eu vou lá e alerto ele. Olha, as consequências aqui é um caso delicado. As chances de ganhar não são boas. Eu sempre falo, quando eu não vislumbro ali nenhum erro muito crasso, e eu analiso, a gente não pode dar a garantia da causa, mas a gente tem as probabilidades. Eu já aviso, olha, a chance aqui não é boa para isso, para cancelar. Mas podemos, quando no caso, né, amenizar ou então protelar. Você trabalho, sou motorista profissional, não posso ficar sem dirigir. Então, nós vamos empurrar isso aqui o máximo que der para vocês se programando. E, enfim, aí trabalhar com isso. Mas gera justa causa, sim. E é um motivo... É triste de ver, né? Um profissional, pai de família, né? Essa penalidade acaba influenciando não só o condutor, mas toda a família Toda a dele. família. Né? Sabe que uma vez teve um empresário que me perguntou justamente isso. Que ele estava fazendo uma assessoria para ele me perguntou. Falou, eu tenho um condutor aí que foi cassado. Eu não me recordo agora se era suspensão ou cassação, não me recordo qual era o tema, mas ele perguntou isso. E falou, olha, ele já falou, olha, é um excelente profissional, mas infelizmente a habilitação dele, e eu não consigo colocar ele mais para dirigir os caminhões por conta de todas as implicações que tem nisso. O que você me fala? Eu demito ele, o que eu faço? Aí foi que eu comentei com ele. Ele é um bom profissional, vem todo dia, trabalha direitinho, trabalha. Qual que é o local que você pode realocar ele aqui dentro da empresa que não vai te trazer nenhum prejuízo, mas que você pode aproveitar essa mão de obra dele? Ele falou, eu posso colocar ele na expedição. Dá para fazer isso? Dá. Dá para você colocar outro funcionário no lugar dele enquanto isso? Dá. E acabou colocando ele na expedição e vou mais longe. Ele trabalhou tão bem na expedição que depois o patrão resolveu não colocar ele mais Não voltou mais. Não voltou mais. Ele ficou na expedição expedição porque ele desenvolveu a atividade muito bem naquele momento lá. Depois o empresário veio comentar comigo. Ele agradeceu, inclusive, a sugestão, né? Ele já tinha essa intenção, mas precisava daquele... Será que eu tô certo? Será que... Uma segunda opinião. E aí eu passei isso para ele. E aí esse funcionário foi para a expedição, não saiu mais. Não voltou. O funcionário gostou do local que ele Foi o casamento perfeito. Porque por mais que alguns condutores gostem muito de viajar, né? Que a gente sabe disso, né? A estrada, viajar, ficar o tempo fora. Mas às vezes, depois que ele começa a ficar perto de casa, ir para casa todo dia, ter ali, né, o prazer de estar com a família todo dia, nem sempre ele vai querer voltar para a estrada. É verdade. E aí ele se desempenhou muito bem na época. A gente fazia uma assessoria para a empresa, uma empresa com muitos funcionários, e aí ele comentou isso, né? Que depois ele me chamou lá e comentou, lembra do João lá, nome fictício? Eu falei, lembro, e aí, como é que ele tá? Eu falei, não, tá desenvolvendo lá, eu acho que eu não vou, antes de terminar de cumprir a penalidade, eu acho que ele não volta pra rua mais não. Foi uma hora da rua que ele vai demitir? Não volta mais pro trânsito, né? Pro caminhão, porque eu acho que ele vai ficar lá. E se ele estiver gostando, eu prefiro deixar ele lá. E desenvolveu tão bem que ficou lá, ficou na expedição. Que beleza. A última vez que eu falei com ele, faz anos já isso, ele estava lá ainda na expedição, trabalhando na empresa até hoje. Show de bola. Vamos fazer uma outra questão agora que eu acho que as pessoas querem saber. Estratégias de defesa. O que eu faço? Recebi a cartinha de notificação. Qual o melhor caminho a ser tomado? Boa. Dá aí alguma... Olha... Eu sei que o assunto é vasto, mas dá pra gente comentar vou dizer alguma assim, coisa. As possibilidades, né? Eu sempre costumo dizer, tem cliente que já chega, é até engraçado, acho que você já deve ter passado por isso também. O cliente, ele vem para te consultar, mas já traz a tese. Já vem pronto, já. Hoje eu tive um caso desse, depois eu vou trazer aqui. Enfim, ele já vem com a tese, né? Mas o fato é que não há uma receita de bolo. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Tá no prazo, não tá no prazo, e até uma observação importante para você que está em casa. Nem sempre está tudo perdido quando se perde o prazo, né? Então, existem algumas medidas que, inclusive, o Detran não aceita na via administrativa, a gente até traça um caminho, mas no judicial você consegue. Então, perdeu o prazo, ainda assim há chances no Poder Judiciário de tentar analisar. Mas vamos lá, indicação do condutor que não foi realizada por conta de endereço que está desatualizado. Existe um princípio chamado princípio da busca da verdade real dos fatos.
Eu uso muito esse princípio nas minhas defesas, nos meus recursos, tentando mostrar realmente que não era A, era B quem estava dirigindo. Não era o João, era a Maria e assim por diante. Então, eu faço provas documentais, provas, não é só a declaração de próprio punho, que isso aí não adianta, né? Isso é só um início, né? Mas indicação do condutor que não foi realizada. A indicação que foi realizada, mas não foi aceita pelo órgão lá da autuação. Então, existem muitas situações. E aí, a gente até comentou em um dos bate-papos aqui. Tem um caso que está rolando aqui, recente meu. A infração era do DR, mas como os pontos aparecem no site do Detran, o cliente ele fez a indicação e encaminhou para o Detran, que não é o órgão competente nesse caso. E aí foi indeferida, não aceitou a indicação, mas a gente tem uma prova. Olha, ele tentou mostrar que não era ele fez a indicação, inclusive no prazo previsto do Código de Trânsito. E aí há algumas condições. Veículo que não está, que foi vendido, mas não foi feita a transferência. São várias situações que a gente vai trabalhar desde uma defesa administrativa até uma ação judicial, seja de renúncia de propriedade, alguma coisa do tipo. Até interessante, teve um caso que eu tenho tempo aí, posso contar um falar. caso? Vamos lá. Um caso. Um caos. Vamos abrir um parênteses. Um parênteses. Teve uma situação que eu peguei uma cassação, a indicação da infração que gerou a cassação foi feita, mas foi indeferida porque a assinatura do condutor estava diferente do documento que foi apresentado. Então apresentou a CNH, na época a pessoa escrevia ali por extenso nome, posteriormente em razão da função dela, ela começou a fazer muito rubrica, e aí na indicação do condutor no formulário fez a rubrica. Isso, que estava diferente da CNH. Diferente. E aí, para mostrar que era, além da questão que foi feita no prazo, né, tempestiva a indicação, eu falei para ela, pegue um outro documento que tenha assinatura igual a que você fez no formulário. Além disso, nós fizemos uma declaração, eu, fulana de tal, era até uma moça, eu, fulano de tal, declaro que a partir de tal data comecei a usar a rubrica da forma que estou assinando e reconhecendo firma por autenticidade no cartório. Aí assinou, enfim... Então não há uma receita de bolo. Teve um caso que eu peguei, a notificação não chegou da indicação do condutor. Não chegou, e em que pese já ser num processo de cassação, eu aleguei lá, olha, cassação só existe porque a indicação não chegou, era uma área rural, era um sítio. Eu mandei uma correspondência com a R, voltou negativo e juntei. A estratégia. Então, assim, o importante é que a pessoa procure um profissional hábil, que conheça, que saiba o que está fazendo, para não fazer uma defesa copia e cola, né? Porque aí não rola mesmo, né? Então, eu tenho até dó, hein? Quando eu analisava os recursos, eu via algumas pessoas que tinham direito, mas que não provou. E aí a gente era obrigado a julgar indeferido o recurso, porque não havia prova, não tinha condições de diligenciar algumas vezes, né? Então, muitas vezes a pessoa tem o direito, mas não consegue provar, enfim. E aí é falta de um bom profissional para atuar na área. A gente está falando de numa situação em que é possível fazer a transferência do condutor pela via judicial, porque o prazo administrativo já foi esgotado para isso. Mas vamos considerar agora que o condutor foi abordado. Aí essa indicação de condutor ela já caiu por terra. Foi abordado e não tem o que se fazer. Pelo menos na multa da cassação. Isso aí. Aí o que eu costumo fazer? Mas tem uma luz no fim do túnel. Se você trabalhar a suspensão. Então, às vezes, há algumas situações que você não tem uma chance de cancelar o processo de cassação. E aí você faz uma defesa, vamos colocar aqui, negativa geral, ou até mesmo argumentando algumas questões. Olha, isso aqui está nulo aqui na cassação, porque lá na suspensão há um erro assim, assado. Dentre eles, a gente usa a retroatividade da penalidade, né? Foi dito já em outras oportunidades, outra oportunidade aqui, é uma forma da gente tratar também. Então, tentar cancelar a suspensão. Então, cancelou a suspensão, a cassação já não vai existir, né?
Mas eu já cumpri a suspensão, e aí? Como é que faz isso? Mas faz a correção lá no prontuário, né? Cancela-se a penalidade ou retroage, e aí os efeitos vão refletindo no processo que foi instaurado de cassação. Cada caso é um caso. Você ponderou muito bem isso. E o que eu falei, né? Que hoje eu tive um caso que o cliente ele já veio com a tese pronta, mas era um Sim. caso de suspensão. Porque ele não entendeu a questão dos 41 por hora no pedágio, que é 40. Então, para quem não sabe, quando você vai passar numa cancela automática, né, que tem a tag ali para poder fazer o pagamento automático, sem necessidade de pagar diretamente com o funcionário, a via ela é fiscalizada a 40 por hora e tem radares ali. Uhum. Então ele estava abismado porque ele passou a 41 e foi multado por 41 por hora. E essa era a tese dele da suspensão. Ele não está errado, né, de vir com a tese, não é isso que a gente está comentando Sim. aqui, mas na honestidade dele, né, na transparência do que estava acontecendo ali, ele ficou abismado, mas 1 km por hora só. Aí eu fui explicar para ele, não é 1 quilômetro que você passou Na a verdade, mais. foi 8. Você passou a 48 menos a margem de erro, que são 7 quilômetros, acabou virando os 41. Não, mas deveria ter na legislação um percentual para a gente passar acima da velocidade que não fosse multado. Eu falei, tem. Até, não é em percentual, é em quilometragem, até 47. Até 7 Existe quilômetros. isso, né? Que é a margem de erro. Então, foi multado por causa disso. Não, mas dá para questionar isso? E aí, não necessariamente num processo de cassação ou de suspensão, você vai explorar questões da multa. Talvez ali no processo não é interessante, às vezes é interessante um judicial. Sim. Porque, como eu falo para o cliente que cada caso é um caso, e hoje o assunto é a cassação, o que eu falo para ele? Primeiro, nós temos, dependendo do estágio que está o processo de cassação, nós vamos obter cópia integral do processo de cassação. Depois, nós vamos obter cópia integral do processo da multa que gerou a cassação. E depois, nós vamos olhar lá para a suspensão e obter cópia integral daquele processo. Com esses 3 documentos em mãos, nós começamos a estabelecer uma estratégia A inicial. estratégia de defesa. Mas aí vem a pergunta, mas eu já cumpri a suspensão, você vai pegar o processo para quê? Então não importa que a pessoa já cumpriu a suspensão, não tem problema. Porque essa suspensão, mesmo com a penalidade cumprida, reciclagem feita, ela está surtindo efeito até hoje, que é a Sim. cassação. Os reflexos O dela. reflexo. Então, se nós conseguimos derrubar a suspensão da cassação, nós derrubamos a cassação no efeito dominó. É isso aí. Então, na questão, um processo de cassação, 2, 10, mas eu fui abordado, não importa. Se nós conseguimos tornar a suspensão nula, se não era para você estar nem suspenso, não é para você estar cassado agora. Pois é. Então, é uma dúvida que eu acredito que você deva ter isso também Tem de bastante. dúvida, né? Sim. Mas, doutor, eu já cumpri a suspensão, fica até irritado, eu já cumpri a suspensão, por que você vai olhar lá para a suspensão? Então, é por isso que a gente faz esse questionamento aí. Dúvidas dos bastidores. Mérito na cassação? Mérito, mas mérito do que você fala? Do processo da multa ou do processo de cassação? Qual que é o No mérito? processo de cassação é possível discutir mérito? No processo de cassação, nós não discutimos, de novo, né? Nós não discutimos multa, porque inclusive tem um entendimento do CETRAN daqui de São Paulo, Sim. que não se discute a multa no processo de cassação. O que a gente discute no processo de Já cassação, houve então? um processo, né? Teve a oportunidade de falar do mérito no processo da multa, né? Então, há esse entendimento. Mas, de qualquer forma, principalmente na cassação, eu acredito que pela busca da verdade real dos fatos, quando você demonstra, o intuito é demonstrar, por exemplo, quem não estava dirigindo, né? Que o condutor não estava dirigindo. Então, talvez você pode usar alguma questão da infração no próprio auto de infração ali, por exemplo, no campo de observação, condutor, ele coloca lá, o agente ele lá, vamos dizer aqui que a pessoa que está respondendo uma cassação, que é a proprietária do veículo, é uma condutora, é uma mulher. E aí o marido estava dirigindo o veículo. E aí o agente coloca lá, condutor com vidros abertos, enfim, sem o cinto de segurança, o condutor que fez isso, fez aquilo. Ali já tem uma prova. Você não está discutindo o mérito. Não estamos discutindo o auto de infração. Mas, ao mesmo tempo, você está utilizando aquele processo que é aquilo que você comentou. Pegou a cópia para trazer uma estratégia. Então, são informações que, em busca da verdade real dos fatos, você pode utilizar, né? Agora, o cancelamento da multa em si, quando é uma infração autossuspensiva, até ainda tem alguma discussão, entendimentos de que nas infrações autossuspensivas, que por si só já suspendem, quando gera uma cassação, talvez possa discutir a situação das multas de estacionamento,
Então você vai pegar alguns fatos. Ó, não fui abordado, o veículo estava estacionado. Então existem discussões que envolvem a infração. Você não vai falar do cancelamento do auto de infração, mas sim as informações que vão ajudar para descobrir o quê? Se estava ou se não estava conduzindo o veículo. Não sei se eu fui claro. Sim, tranquilo. Se eu me fiz E entender. trazendo esse exemplo aí agora, eu lembro de um caso que, na época antiga, que a pontuação era, o limite era 19 pontos, né? Então instaurou o processo para a condutora por 20 pontos. Tinha ali 5 multas de 4 pontos cada uma. Então, já estava, quando ela chegou para mim, ela já estava no estágio muito avançado da cassação, e ela chegou para mim no momento seguinte, amanhã, por exemplo, seria o último dia do prazo para entregar o recurso CETRAN. Ela já tinha apresentado os 2 recursos anteriores, perdeu, e ela chegou no estágio muito avançado, então não dava muito tempo para produzir documentação. Então a gente apresentou um recurso para deixar ela ativa, a habilitação ficar ativa, e eu fui atrás da documentação, principalmente da suspensão. E ali eu fui atrás dos autos de infração que faziam parte do processo de suspensão. Na época, presencialmente, já faz um tempo isso, que era ali no Detran, na CT, Sim. peguei a cópia dos autos e coloquei em ordem ali mesmo, coloquei em ordem, dei uma folhada e vi que tinha um caminhão no meio da história ali. E na época eu falei, nossa, a Marcela dirige caminhão, nem sabia disso. E beleza, passou. Né? Fui para o escritório, aí cheguei no escritório com um pouco mais de cuidado, fui olhar ali, multa por multa, a primeira multa era o carro dela, a segunda multa era o carro, a terceira multa era o caminhão. E aí, o que eu falei? Peraí, tem alguma coisa errada. Aí voltei na multa do carro, a placa do carro para a placa do caminhão, a diferença era uma letra D. Então o carro dela era, por exemplo, AAO e o caminhão era AAD e os números idênticos. Sim. Só que como a multa foi por radar, na hora do radar fazer a leitura da placa, ele identificou ao invés da letra D, identificou a letra O e foi a multa para ela. E ela não viu isso. Na correria do dia a dia, a gente sabe que nem Sim. sempre dá tempo de ficar vendo isso. Ela estava cumprindo a suspensão na época antiga, 30 dias de suspensão. Dentro do período de suspensão, ela se indicou como condutora. Então, eu estou cumprindo 30 dias de penalidade, você tomou uma multa, eu pego essa multa e indiquei para mim, ou seja, não tinha o que fazer naquela questão. Mas aí eu liguei para ela e falei, olha, tem uma situação aqui de um caminhão. Eu falei, caminhão? É. Aí mandei para ela e falei, nossa, que estranho. Mas eu nem vi isso. E ela recebeu a notificação. Só Sim. que passou despercebido. E aí, como já estavam no estágio muito avançado, nós tivemos que ir para o judicial. Demonstrei para o juiz que aquela multa não era dela. Ele automaticamente determinou o cancelamento do processo de suspensão e já determinou também o cancelamento a nulidade do processo de cassação. Então ela nem chegou a cumprir porque nós entramos fazer a estratégia toda, não deu tempo de julgar o processo dela de cassação administrativo, o juiz já determinou a nulidade. Então a importância de fazer uma análise muito mais ampla, né? minuciosa e ampla do que ficar só no processo de cassação, olhar para ele ali e falar, não, aqui não tem o que fazer, a única alternativa é essa. Pelo contrário, o objetivo é sempre estudar para verificar quais alternativas nós temos para buscar a que a gente identifique que é a mais viável. Perfeito. Sempre, né, nessa condição. Verdade. Bom, então, estratégia, eu acredito que seria isso, né? Eu faria isso, né, num processo de cassação, receber a notificação, primeira coisa, dependendo do estágio, processo na íntegra do processo de cassação, obter a íntegra, obter o processo na íntegra da multa e o processo na íntegra da suspensão, para a partir daí estabelecer a estratégia Uma do que vai ser estratégia de feito. defesa. Alguma coisa para mudar nessa estratégia? Você, como sempre, muito meticuloso. Aprendi É com o melhor sempre, né? Ai, ai. Eu acho que deu para a gente bater um papo bacana aqui sobre essa questão. Deus E aí, cumprindo a cassação, a gente vai para a reabilitação. Você já falou sobre isso, né? Sim. Cumprir a cassação, não teve jeito. E até um fator interessante que é o mesmo número de registro, tá? Não muda, não é uma habilitação nova, né? Não é uma nova, ele vai pegar a mesma. Mesma habilitação que ele já tinha, não é uma habilitação que ele vai passar pela permissão. Isso. Que a dúvida que as pessoas têm, nossa, eu vou tirar a habilitação do zero. Não, Bota, não é inclusive, isso. na mesma categoria. Mesma categoria, não é permissão. Não vou ficar 12 meses com ela para depois pegar a definitiva, né? Não é isso. Tem 2 minutos. Temos. Sabe uma situação interessante também que a gente não comentou? Ainda bem que eu lembrei aqui. Infrações que são de responsabilidade do proprietário. Boa. Que, na verdade, é até uma vergonha dizer isso, que isso acontece, né? Então, para você que está nos assistindo, o que acontece? Algumas infrações, aquelas que dizem respeito a veículo, manutenção do veículo, vamos dizer assim, e documentação do veículo, essas infrações, então vou dar um exemplo,
mau estado de conservação, licenciamento vencido, por mais que ela seja constatada com um outro condutor na condução do veículo, os pontos vai para o proprietário. Mas essas infrações não ensejam a instauração de um processo de cassação. Por quê? Porque ele não estava conduzindo. A regra é essa, tem que estar conduzindo. Então, eu, no conforto da minha casa, posso ser penalizado com uma multa de licenciamento ou de mau estado de conservação, porque é uma infração de responsabilidade do proprietário. Ocorre que nem sempre o Detran respeita isso e analisa isso, e ele instaura processos para pessoas suspensas de infrações que é de responsabilidade do proprietário. E aí é um outro fator que a gente pode utilizar a utilização do processo do auto de infração, né, da multa, para verificar a qualificação do condutor e mostrar, olha, quem estava conduzindo era outra pessoa, é uma multa de responsabilidade do proprietário. É só para fazer essa... Mas aí tem outro parênteses essa agora em cima observação. desse assunto. É. Vamos lá. O veículo é meu, eu estou com a habilitação suspensa, empresto o carro para você que está com a habilitação suspensa. Ah, Vamos lá, calma aí que tem Tá ainda, bom. calma aí. Aí você dirigindo o veículo, todo bonitão, só que o meu veículo está com licenciamento vencido, o policial te aborda e faz a multa com você, qualifica você no auto de infração, só que esses pontos vêm para mim. sim, Aí você acha que está tudo resolvido. sim. Então você deu o exemplo, eu Do ser o proprietário tendo suspenso. Agora completa com o condutor está com a habilitação suspensa e a multa. Se o Licenciamento. É isso aí, a recíproca não é verdadeira, né? Para o condutor que está com o veículo e que foi abordado, mesmo que ele não seja o proprietário, né? A infração os pontos vai para o proprietário, mas ele foi constatado que ele conduziu o veículo, né? E aí a infração, na verdade, se o agente fizer o correto, ele vai lavrar a infração do artigo 162 de dirigir no período de suspensão. Aí esses pontos, essa infração vai registrada no prontuário do condutor. Resumindo, ele vai ser cassado. Não tem jeito. Vamos trabalhar para que isso não aconteça. Sim, mas num primeiro momento vai ser, melhor dizendo, vamos corrigir. Vai ser Ele instaurado vai o ter processo. instaurado um processo de cassação. Vai ter direito à Perfeito. defesa. Então eu, como proprietário, vou receber 7 pontos Isso do aí. licenciamento vencido, mas não vou ter minha habilitação cassada. Mas você que estava dirigindo o meu veículo vai ter uma outra multa aí, porque você estava dirigindo com a habilitação suspensa. Para você, sim, vai ter o problema ali da cassação. É isso aí. Então, de maneira bem resumida, a gente deu aqui uma pincelada no assunto. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos, né? Se nós juntarmos essa live com a live da suspensão anterior que nós fizemos, eu acho que fica bacana, que dá para entender boa. bem o assunto. Meu querido, suas considerações finais para a gente ir para o encerramento. Vou encerrar aqui, terminando com um caso, mais um caso. Vamos lá. Eu estava... Acho que esse foi a cassação mais inusitada, né? Vamos falar assim, a cassação não, a fiscalização de uma pessoa que estava suspensa e que teria supostamente sua CNH cassada aí depois de um processo. Estava eu ainda policial militar, trabalhando no Detran, ainda na época o prédio lá no Ibirapuera. Eu ministrava aulas no curso de reciclagem. Então quem era penalizado com a suspensão tinha que fazer um curso de reciclagem. Lá no Detran era feito de forma gratuita e eu ministrava as aulas de legislação de trânsito. Um belo dia, chegou lá uma turma, o menino chegou de capacete para assistir às aulas. E aí eu brincando, porque a penalidade e a suspensão ali é tentar conscientizar para que eles não voltem mais para lá, né? E aí eu brincando ainda, falei, você veio de moto? E aí o menino falou, professor, você sabe como é que é, né? Eu falei, não acredito que você veio de moto. Professor, você sabe como é que é. Eu falei, rapaz, olha, amanhã eu não quero ver você de capacete. Chegou no dia seguinte, de capacete de novo. Você veio de moto? Professor, você sabe. Pois bem, naquela época ainda não existia o Manual Brasileiro de Fiscalização, fazem já alguns anos, tem um tempinho, e o policial ainda tinha a prerrogativa de fiscalizar mesmo a paisana. E aí eu falei pro meu chefe na época, era um capitão, falei, capitão, tem um menino aí que tá vindo de moto. E até adverti, e ele ainda, né, fez uma piadinha, falei, eu vou fiscalizar lá embaixo, no final. Eu saí 15 minutos mais cedo da última aula. Lá no Detran tinha um bolsão e com as motocicletas fiquei por ali, não deu outra. Peguei o menino, subindo na moto, andou uns 10 metros, conduziu o veículo, abordei,
Autuação, artigo 62, foi autuado, foi instaurado um processo. Depois acompanhei o caso e realmente ele teve a penalidade de cassação aplicada, né? Então, resumindo, se você está no período de suspensão, procure não conduzir o seu veículo, né? Haja de acordo com a lei. Trouxe aqui esse fator aqui para ilustrar. Mas se você também foi cassado, procure um bom profissional. Tá aqui o Dr. José Luiz, um excelente profissional, que eu recomendo de olho fechado. E traça as suas estratégias, faz um bom trabalho, né? Nessa amplitude aí, buscando todos os meios de defesa. E é isso aí. E no mais, quero só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer, como sempre eu digo. Trânsito é um tema que dá para falar o dia inteiro se quiser. E a gente está aí à disposição para discutir sempre que você precisar. Lembrei de outro caso. Outro caso? Outro caso. O condutor foi para, na época que entregava habilitação, foi para o Detran para entregar habilitação. De carro ou de moto? Dirigindo. Até aí tá tudo bem, tava dirigindo. Ele é um parceiro, um amigo dele. Foi pro local dirigindo. Na ida, tomou uma multa de radar. E entregou a habilitação, tipo... Já vi assim também. Fui pro Detran 8 horas da manhã e entreguei a habilitação às 10. Às 8 horas da manhã ele não estava suspenso não estava ainda. suspenso. Entregou às 10 e foi instaurado o processo de cassação para ele. E aí quando eu peguei o extrato da entrega da habilitação dele, estava lá o horário. Comprovou que o horário foi antes da entrega. Aí nós conseguimos eliminar o processo de cassação. Legal. Mas muito é isso, bom. meu querido. Obrigado por estar aqui conosco Eu mais que agradeço, uma vez. meu amigo. Estamos à disposição. E vai vir de novo, né? Vamos aí. O bate-papo é bom. É bom. E obrigado você que esteve conosco até agora. E se você chegou até esse momento, não esqueça aí de dar o like, de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Aqui você já percebeu que os assuntos são do direito de trânsito e um assunto que sempre pode interessar para você, para o seu amigo. Não esquece de compartilhar. Muito obrigado de estar conosco até esse momento e volte aqui para o próximo vídeo, para a próxima live. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.